Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Demorei um pouco, mas reapareci. De vez em quando a gente vai aparecer por aqui. Vamos, se Deus quiser, né? E hoje nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus. Um texto bem pequenininho. Vamos ler. Fala da genealogia de Jesus Cristo. Aí vamos, Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só até aqui, meus queridos. Nós vamos discorrer um pouco sobre este assunto. Este assunto que é um velho conhecido de todo crente, né? Mas que a gente pouca importância tem dado a ele, né? Este assunto da genealogia. E eu confesso para os irmãos que eu também nunca entendi muita coisa sobre isso. Às vezes, durante a jornada, às vezes a gente quer ler um texto e quando chega na genealogia, a gente passa para outro, né? Porque parece que não diz muita coisa. Mas hoje, esses 2 dias, nós fazendo um culto, e eu creio que é o tempo de Deus também, que Deus parece que está apelando para que a igreja acorde para o momento que nós estamos vivendo. Então, nos veio este assunto da importância da genealogia, né? Vamos falar. E nós sabemos que Jesus ele atua desde a fundação do mundo, né? E chegou um ponto que o Senhor, através ali na caminhada do povo de Israel, ele estabeleceu a genealogia. Aliás, acho que foi lá depois que passaram o Jordão, né? Não lembro bem desse detalhe. Mas o Senhor, foi estabelecida a genealogia, então cada tribo procurou estar arrolada, cada membro na sua tribo. E isso é assim, uma coisa muito maravilhosa, né? Porque nós sabemos que houve muitos desafios para que se desmanchasse este, este projeto de Deus. Não foi fácil, nós vemos que teve ocasião que as pessoas tiveram que se separar das esposas, casaram com esposas que não eram da linhagem de Israel e tudo mais. Se a gente procurar conhecer lá no Velho Testamento, nós vemos que isto é verdadeiro, né? E chegou aqui em Jesus. Né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vai toda aquela geração, Abraão gerou fulano, gerou, foi gerando, até que chegou em José. E nós sabemos que Maria também, com certeza, fazia parte da genealogia, ela não foi perdida, né? E chegou o momento de Maria dar a sua contribuição. O Senhor foi lá e chamou Maria, olha, você vai ter um filho e tal. Todo mundo sabe como é que foi. Maria deve ter ficado atrapalhada, tanto que ela falou, mas como pode ser isso, já que eu não conheço varão? E o anjo falou, não se preocupe, que o Espírito Santo vai ser do Espírito Santo. Nós sabemos que não foi fácil para Maria, não foi fácil para José. Maria ali correu o risco de morrer apedrejada. Se José
não tivesse cumprido a sua parte, não tivesse ouvido a voz do Senhor. Então, meus queridos, eu quero enfatizar aqui da importância da nossa convivência com o Espírito Santo, da nossa intimidade com o Espírito Santo, porque para nós cumprirmos o projeto de Deus, não vai ser conforme o ritmo, as leis deste mundo. Mas precisamos estar alinhados com Deus. E só o Espírito Santo de Deus é que nos conduz nesta jornada. Nós vemos que às vezes a gente faz coisa que nos vem ao coração, que a gente diz, por que eu estou fazendo isso? E depois você vai ver que era o Espírito que estava nos guiando. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Maria aceitou essa proposta do Senhor e José ficou numa luta. Imagine se José tem fugido, não tem aceitado, ia acabar com a vida dele, ia interromper o propósito de Deus na vida dele, Maria ia morrer, era uma coisa terrível, né? Mas ele foi fiel, ele teve esse papel maravilhoso que ele ouviu a voz do Senhor, ele teve um sonho, e o Senhor o orientou ali. Então, onde nós precisamos aprender e ter isso como uma base para a nossa vida, realmente o andar segundo a palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Isso é fundamental. Por quê? Bom, Jesus veio, né? Pastor tudo isso, a parte de Maria, a parte de José. Aí entraram outras pessoas na história, nós sabemos que teve ali os magos, teve muitas participações de outras pessoas, até que Jesus foi morto na cruz, foi crucificado ali, derramou seu sangue, que fazia parte do propósito de Deus para o estabelecimento da igreja. Isto se cumpriu de uma coisa terrível e maravilhosa também, né? E foi estabelecida a igreja. E a igreja, a gente pensa que às vezes, não, mas acabou a genealogia. Mas aí há também, podemos dizer, uma genealogia espiritual. Porque o Senhor, meus amados, quando nós abrimos os olhos, nós já estamos dentro de um projeto, do projeto de Deus, que já estamos dentro de uma família, dentro de uma casa. Às vezes eu fico pensando, teve pessoas que tiveram a sorte, digamos, que aconteceu de abrir os olhos num palácio, numa casa coberta de palha, ou no meio da rua, não sei. Mas quando nascemos de uma família, que essa família vem do propósito do Senhor, servo do Senhor, e ali já aquele casal já tem o seu primeiro campo missionário, né? Já tem esposo, marido, filhos. Isso é muito sério para nós. Nós precisamos encarar isto porque Deus tem propósito nisso. Que a nossa família seja instrumento para a condução da obra de Deus. Tanto que nós podemos, claro, evangelizar pessoas de fora e tudo, mas nossa primeira incumbência dada por Deus é fazer prosperar a nossa família, os nossos filhos. E até eu lembro de convidar cada um de nós para que nós possamos olhar para os nossos filhos, para a nossa família, e olhar também para o nosso coração, para nossos joelhos, para ver como é que estão, sabendo que nós estamos vivendo aquele tempo que Jesus falou,
que é o tempo da destruição da fé, né? Nós sabemos que a igreja está passando por uma jornada muito difícil e que tende a piorar. Não queremos amedrontar ninguém com isso, mas a gente que ama ao Senhor, a gente que tem compromisso com Deus, a gente que ama a nossa família, ama a obra do Senhor, nós precisamos pensar muito nisso, para ver como é que estão as coisas, sabendo que tem havido muitas perdas. É uma tristeza a gente ver que aqueles que Deus projetou para atuarem nos púlpitos, para serem instrumentos dele, para levar a palavra de Deus, muitas vezes estão acabando em lugares onde não deveriam, às vezes estão em presídios, às vezes estão num lar desajustado e por aí vai, né? Mas a vontade do Senhor é que todos possamos estar engajados nesta missão de cuidar da nossa família. Isso vem desde o ventre. Lá no ventre já, quando a criancinha começa a ser gerada, já está dentro do propósito do Senhor. E vai com os cabelos brancos, ainda é nosso filho, ainda vem a nora, ainda vem os netos, e a coisa se estende, né? A palavra de Deus diz que a coroa dos velhos são os netos. Então você vê quanta responsabilidade Deus nos deu, né? Nós estamos vivendo naquele tempo hoje que Jesus falou que a sogra ia haver desavença entre sogra e nora, a sogra briga com a nora com a sogra, mãe com a filha, filha com a mãe. E nós sabemos que nós estamos neste tempo. Aí a gente pode dizer assim, é o povo do mundo. Não, a igreja está sofrendo muitas vezes as mesmas mazelas que o mundo está sofrendo, porque nós estamos no tempo de esfriamento da fé. Nós temos visto que tem entrado assim no nosso meio uma contaminação do mundo muito grande. Nós precisamos tomar pé da situação. Nós precisamos hoje olhar, volto a dizer mais uma vez, olhar para a nossa casa, a nossa família, a obra do Senhor. Muitas perdas já podem ter acontecido, mas o Senhor é muito misericordioso, ele tem uma atenção toda especial para com os seus servos, ainda que a nossa fé não esteja assim igual a, digamos, a fé de Abraão, né? Não esteja assim tão forte, mas vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos nos santificar pela nossa família, pela obra de Deus, para que a nossa descendência possa prosperar com bravura diante dos desafios que tem. Nós sabemos hoje que já é reconhecido muitas perdas que tem havido no nosso meio, exatamente porque os pais não passaram como se fala assim, já é de praxe, o bastão para os filhos de maneira correta, né? Então nós precisamos passar este bastão de modo em graça diante do Senhor, para que a obra do Senhor prospere, para que nós prosperemos, para que a obra do Senhor seja aperfeiçoada a cada dia. Então, meus queridos, até aqui, eu sei que muitas coisas tem nesse assunto. Convido os irmãos a meditarem e nós vamos parando por aqui. E até o próximo vídeo. Eu me despeço com a paz do Senhor, pedindo aqui, carecidamente, que vamos dar o like, vamos
compartilhar o vídeo. Isso é importante, meus queridos. Isso é a palavra do Senhor. Eu convido, se alguém tiver alguma dúvida, que reflita, que leia, que pense nisso. Então, ficamos por aqui. A paz do Senhor Jesus.